Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Então, eu primeiro, Oshio, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa questão, né, da capacidade humana de conhecer a realidade, né, e que você, obviamente, te passando a palavra, né, tratasse sobre essa questão, né, da busca do conhecimento originário, tanto em... Eu não sei pronunciar o nome dele, Zhuangzi? Zhuangzi, isso. A gente, para entender, mesmo que cultura chinesa, a gente precisa entender essas três tradições, tá? Bom, então, hoje, a proposta é, como diz o Bruno aí, né, Bruno, é a gente buscar tentar entender as similaridades e diferenças entre o Zhuangzi e o Platão. Platão e Zhuangzi. O Zhuangzi, na verdade, ele é um pensador taoísta posterior, um grande prosador, um grande escritor. Ele escreve com uma prosa muito poética, ele usa personagens, portanto, ele não faz como o Lao Tzu faz, que é verso. O Lao Tzu é mais, assim, ele é mais lacônico, né, ele é mais curto os versos dele, e o Zhuangzi já é um prosador, ele escreve histórias, tá? E nós conhecemos a obra dele como Zhuangzi. Você vai encontrar obras de Zhuangzi em inglês, não tem tradução em português, espero que em breve, eu vou começar ainda a fazer a tradução, tá? Eu traduzi o Vazio Perfeito, do mestre Lietzi, que aqui eu vou mencionar também, né? Mas o Zhuangzi, ele é importante para a gente pensar uma história, por exemplo, que eu vou ler aqui na minha tradução aqui, tá? E depois eu vou conectar isso com o Platão. Aliás, só para vocês terem compreensão de que eu sou formado em letras clássicas na USP, grego, eu me formei em grego, e desde então, bem antes da minha faculdade, da formação na graduação, eu estudava Platão. Eu gostava muito de Platão quando eu tinha uns 13, 14 anos, ele lia Platão, os diálogos de Platão são uma delícia, né? Depois é que eu vim descobrir Aristóteles e Plotino e outros filósofos, mas Platão era o meu predileto, né? E eu sempre li Platão, Nietzsche, Spinoza e outros tantos, nunca fazendo, como falar, apologia de nenhum deles, sabe? Porque eu achava que cada um tinha a sua peculiaridade, cada um me mostrava uma riqueza diferente, né? Um estilo diferente de pensar. Também. Agora, então, vamos à história do Zhuangzi. Eu começaria, então, com uma história do Zhuangzi que relata o seguinte. Existe um mestre entalhador de madeira que construía armações de madeira muito bonitas. Ele era um exímio. Então, aí tem aí o tema introduzindo aí arte taoísta, tá? Né, os artesãos, e também a palavra arte, artesão, não faz tanta diferença, né? No caso da modernidade, sim, né? A gente faz essa diferença, mas no caso dos antigos, não. E essas armações de madeira era para pendurar os sinos. E essa é uma metáfora de um autocultivo, né, taoísta. O que acontece é o seguinte, então eu vou ler aqui. Havia um mestre entalhador de madeira que usava a madeira para construir armações com o objetivo de pendurar os sinos. Suas construções impressionavam as pessoas a ponto de considerarem que eram trabalhos realizados pelos espíritos. Então o príncipe Lu perguntou ao mestre, qual é o segredo de sua arte? Aí ele responde, sou apenas um entalhador. Como teria algum segredo? Ele é modesto, né? Mas vamos vendo o que acontece. Apesar disso, só tenho uma coisa a dizer. Antes de fazer a armação dos sinos, eu não desperdiço meu Qi, meu sopro vital. Olha aí, então já começa aí o tema do sopro vital. Para quem já ouviu falar tanto de Qi, né? O Yin, Yang, né? O sopro Yin e o Yang, às vezes traduz como energia vital. Então, eu não desperdiço minha energia vital ou meu sopro vital. Eu faço o jejum da mente durante 3 dias, né? Em chinês a palavra é jejum mesmo, né? Tsai. Após 3 dias de purificação, não penso mais na obtenção de recompensas e honrarias. E durante mais 5 dias de jejum, esqueço dos elogios, das críticas e de todas as artimanhas. Passando por mais 7 dias de jejum, esqueço do meu próprio corpo. E nesse momento eu não penso em fazer mais nada na corte imperial e me concentro somente na arte. Deixo todas essas preocupações alheias e depois, quando estou lá nas montanhas da floresta, observo a natureza essencial da madeira. E ao encontrar a forma mais apropriada da madeira, que corresponda à armação, ponho minhas mãos à obra. Se não tiver essa chance, quer dizer, se eu não encontrar, né, essa madeira, prefiro não fazer nada. Isso é agir naturalmente de acordo com o princípio da naturalidade, 自然, né?
Eis a razão pela qual dizem que minha arte é a obra dos espíritos. Tá? Então, eu traduzi seguindo aí o Fu Peron, que é um professor lá de Taiwan, e ele traz uma boa tradução, porque é difícil traduzir também, de maneira, né, como é que fala, substanciosa mesmo, né? Então, o livro Dao De Jing é esse livro aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês, esse livro aqui, tá? Então, ele é na escrita tradicional, que é diferente da escrita simplificada. Depois eu vou ler até outra história de Zhuangzi. Mas começando com essa história, eu comentaria o seguinte, inclusive eu escrevi um livro que está em PDF, para quem quiser depois se disponibilizar, eu estou vendendo ele também, mas você sabe como é que é, né? A gente tem as editoras, elas não pagam nada para o autor. Então eu falei, decidi assim, durante a pandemia até é bom. Enfim, então, eu usei essa história lá no meu livro chamado Caminho Taoísta. Algumas pessoas até têm e estão comprando o livro. Então, eu diria que é o seguinte, na nossa sociedade atual, a gente privilegia muito, né, esse acúmulo de saberes, né, esse acúmulo de técnicas, certo? Esse acúmulo excessivo até de muita informação, o que a gente vê na educação, né, os alunos terem acesso e não às informações, mas não têm a capacidade de refletir, porque o tempo da reflexão é outro, né? O tempo da crítica é outro, o tempo de estudar é outro, né? E o estudo crítico que eu estou dizendo, né? E os taoístas, nesse sentido, o Zhuangzi, ele está fazendo com essa história, e existem inúmeras histórias, eu fiz um recorte aqui para começar dizendo o seguinte, que o caminho taoísta, eles pensam que a gente pode conectar com aquilo que eles chamam de natureza originária, Panxin, né? E essa natureza originária, ela simplesmente exige que a gente se despoje, se desprenda de excessos, de superfluidades, de acúmulos desnecessários, né? Principalmente dos saberes e depois dos desejos. Por exemplo, imagina uma pessoa cheia de desejos, né? Uma hora ela quer uma coisa, depois ela quer outra, né? Ela não tem um norte, né? Então imagina se um dia eu quero fazer alemão, curso de alemão, mas depois no outro dia eu quero fazer curso de árabe, e depois no outra hora eu desisto dos dois e quero fazer um chinês, sei lá, eu nem sei o que eu estou querendo fazer, sabe? Então, muitas vezes a gente, principalmente ainda nessa era chamada pós-moderna, né, que a fragmentação do sujeito, né, é avassaladora, porque a gente perde a unidade do sujeito, né? Você vê na geração dos meus avós, né, do seu também, né, Bruno? As pessoas, elas tinham o quê? Um conteúdo, né, na educação. Aqueles conteúdos que elas assimilavam, né, de maneira menos acelerada, e a vivência do tempo era outra, né? Então as pessoas se reuniam, né? Se reuniam ali na frente da casa ou dentro de casa, sabe? Tinha outro tempo. Hoje não, hoje já é muito acelerado, as pessoas nem prestam atenção direito nas coisas, né? E vão vivendo atabalhoadamente. E isso prejudica muito, né? O que? Prejudica essa escuta interna, né? Essa percepção do mundo de maneira menos acelerada, né? E o Zhuangzi está falando que esse mestre, você veja, ele fazia dias, né? Primeiro ele fazia um jejum, depois ele fazia um jejum da mente. Tem um outro capítulo que o Zhuangzi fala jejum da mente, né? Cai Xin, Xin é mente. E é muito interessante porque ele fala que até esquecer o próprio corpo, ou seja, é tal o nível da profundidade da meditação dele, né? Que ele chegava até a esquecer, né? Ele ficava concentrado na arte dele, de tal modo que aí que acontece, ele ganha, digamos assim, vai alcançando uma percepção, um estado alterado de consciência, né, diferenciado, né, até poderíamos pensar nos xamãs, né, um estado alterado xamânico, de forma que ele entrava na floresta, para ele pegar a madeira que ele queria, que ele achava, né, que fosse mais adequada, então ele tinha que estar nesse estado de espírito. Vocês estão entendendo? Então, ele precisa fazer tudo isso para o quê? Para conseguir encontrar a madeira ideal, para o quê? Para ele poder construir uma bela armação de sino, né? Então, de sino não, de madeira para pendurar o sino. Então, esse mergulho na natureza originária dele, primeiro, que é uma busca interna, e depois essa conexão com as coisas lá, né? Da floresta, né? No caso. Então, o interno e o externo podendo se conciliar através desse processo de jejum, de purificação dos apegos, através de um trabalho interno,
um Kung Fu da mente, né? Porque as pessoas sabem que existe o Kung Fu do corpo, mas o Kung Fu do corpo caminha junto com o Kung Fu da mente, porque é uma imersão da pessoa com ela mesma, né? Como eu escrevo aqui. Por isso que isso se relaciona muito, aí fazendo a conexão com Lao Tzu. Eu sou uma, sabe, eu sou muito turbinão, então eu vou aqui para cá, para lá, tá. Então, agora a minha colagem é com esse trecho que vocês ouviram do Zhuangzi, tem muita conexão com essas frases aqui do Lao Tzu no Dao De Jing, capítulo 48. Eu vou ler aqui, na minha tradução do Dao De Jing, para quem já conhece, e quem não conhece é esse livro aqui, tá? Tradução diretamente do original pela editora Mantra. Capítulo, então, 48. Agir no estudo é crescer a cada dia. Agir no Dao é decrescer a cada dia. Decrescer e decrescer até alcançar a não ação, o Wei, né? O famoso Wei. U quer dizer não, ou vazio, e Wei é agir, né? A não ação. Através da não ação, tudo se realiza. Conquista-se o mundo sem transtorno. E com transtorno, não se conquista o mundo. Ah, e por que eu achei que isso tem a ver com o Zhuangzi? Que é só para reforçar, enfatizando essa ideia de que o Zhuangzi, no fundo, ele é um grande discípulo de Lao Tzu. Tá? Ele é um grande discípulo do mestre Lao Tzu. Se não houvesse a existência do mestre Lao Tzu, Zhuangzi não seria o que seria. Da mesma maneira como Sócrates e Platão. Se não houvesse a existência de Sócrates, Platão não seria o tal do Platão. Não é verdade?